Oi, família linda! Bem-vinda a mais um programa, mais uma vez nós estamos aqui felizes por termos a sua companhia. Que Deus te abençoe, a você, sua família, com seus desafios, com suas necessidades. Sabe, as necessidades são muitas, as dificuldades existem, o mundo não está fácil, a vida não está de brincadeira. Apesar de ser necessário que a gente aproveite as oportunidades para brincarmos sim, para sermos felizes, para rirmos, de acordo com aquilo que nos é possível aproveitar, nos é possível olhar com um olhar de quem ainda tem fé, de quem ainda acredita, de quem ainda se move na direção da luz, na direção da paz, fazendo o nosso melhor, o esforço que for para estarmos bem. Como a palavra de Deus diz, no que depender de vós, tende paz para com todos. Ou seja, no que depender de nós, vamos trabalhar, fazer para que as coisas deem certo, para que a vida funcione, para que a gente alcance conquistas, realizações. E assim nós vamos prosseguindo e fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Mas somos pessoas conscientes também. O mundo verdadeiramente jaz no maligno. O mundo sofre as consequências de uma escolha maldita por dar oportunidade ao pecado e ele trazer destruição sobre nós. E isto vem de geração em geração e tem se tornado cada vez pior. O mundo vai de mal a pior. Apesar de nós sermos o povo da esperança, mas a realidade nua e crua é esta que temos visto. Jovens que são mortos, pisoteados, feridos aos montes, nos lugares mais distantes das grandes cidades, ou mesmo nas grandes cidades, nos grandes centros, nas avenidas, nos becos, nas ruas. Crianças que são vítimas de violência, idosos que são jogados à margem na negligência, homens e mulheres que se ferem, que se machucam, vidas que se destroem e são destruídas. Por isso nós estamos aqui, para anunciar esperança, para levar as pessoas a tomarem decisões acertadas a respeito delas próprias, para que não sejamos tão vítimas do mal, nos desviando do mal daqui e dali, até que o Senhor chegue e nos traga a glória eterna e não mais tenhamos que enterrar os nossos queridos, os jovens, as crianças, os mortos de nenhuma idade. É para isso que nós trabalhamos. É por isso que a Novo Tempo está aqui e tantos outros meios de comunicação anunciando que em Jesus nós devemos buscar o nosso aconchego na palavra, no Espírito, para sermos fortes até o fim. E aquele que perseverar, receberá a paz eterna, a glória eterna de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem a ver com esse mundo caótico que a gente vive. Mas é possível fazer a nossa parte. Então nós vamos fazer um chamado, uma convocação, um pedido, vamos lhe entregar orientações, como sempre fazemos aqui, com muito carinho, com muito respeito. Como está a saúde mental, emocional dos seus filhos? Sobre a sua, adulto, pai, mãe, os cuidadores, nós já falamos muitas vezes, vamos voltar a falar, mas nos últimos programas eu tenho me dedicado a olhar com muita atenção para as crianças e os adolescentes. Você acompanhou que fiz programas a respeito do modo mais adequado de educarmos, de conduzirmos, para termos crianças mais saudáveis, adolescentes mais saudáveis, famílias melhores estruturadas emocionalmente e de toda forma. Mas como está aí na sua casa? Seu filho é ansioso? Sua filhinha é ansiosa, ainda pequena? Será que dão sinais de depressão infantil e você não sabe? Será que eles estão passando por alguma dor emocional e você não consegue identificar? Talvez você chame de mau comportamento, birra, mânia, põe de castigo, essas coisas que pai e mãe fazem ao reboque da vida, sem muito se dar conta de que nossos filhos às vezes estão simplesmente pedindo socorro.
Então, se você está passando por alguma dificuldade assim com relação aos seus filhos, se tem sinais de adoecimento emocional, manda aqui a sua mensagem para a gente. Nós estamos agora no Facebook ao vivo, nós estamos no Facebook, nós estamos também no Instagram, podemos receber a sua pergunta, pode ser também por mensagem. Estamos no NT Play /ao vivo, vai lá, compartilha, convida outras pessoas, mas fica aqui com a gente, vamos levar esse momento muito a sério. Já falei bastante, agora eu vou apresentar os meus convidados, depois de ter convidado você para ficar aqui interagindo com a gente. Os meus convidados estão aqui para falarmos sobre essas questões de adoecimento emocional, mental dos nossos filhos, das crianças. Vou incluir os adolescentes na conversa também. Vem cá, fica com a gente. O meu convidado número 1 é a primeira vez, é minha convidada número 1, é a primeira vez mesmo aqui no programa, no consultório de família. Lucielen, ela é professora, agora autora de um livro paradidático específico sobre um tema muito importante. Bem-vinda! Muito obrigada, Darleide. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigada. Para você que vai acompanhar esse programa noutros horários, tudo certo. Ele é ao vivo toda terça, às 10 horas da noite. Tem reprise nas quartas-feiras. Você que vive me perguntando, tem outro dia, tem outro horário? Menino, aproveita. Todas as quartas, à 1 da tarde e no domingo, às 21 horas. Assistindo num destes horários também, é sempre bem-vindo. Mas o inédito é na terça, às 10 horas da noite, tá bem? Evandro Laire, aí não, aí você já veio outras vezes, já tem público, meus amigos são seus amigos, seja bem-vindo. Muito legal estar aqui novamente, é uma alegria compartilhar um pouquinho de conhecimento, da experiência, daquilo que a gente tem visto e estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, dividindo esse sofá aqui tão especial, né? Que legal, bem-vindo mesmo, vocês dois. E olha, a Lucielen, ela de tanta atenção dada como professora, como educadora, como alguém que se envolve com as necessidades da comunidade, das pessoas com quem ela tem contato, ela percebeu o sofrimento das crianças e adolescentes e produziu um livro paradidático, ou seja, para ser usado em sala de aula, para ser usado como ferramenta de compreensão do que significa, por exemplo, o suicídio de crianças e adolescentes, fatores de risco, sinais de alerta e redes de proteção. Luciele, como você chegou a este material? Por que você produziu este material especificamente? Bom, o ano passado, 2018, eu estava atuando no poder público, dentro de uma secretaria de desenvolvimento social, atuando com as famílias vulneráveis. Eu recebi uma visita do dono da editora, que oferecia o seu material, e nessa conversa, ele ofereceu todas as temáticas envolvidas dentro da política de assistência, tudo que a gente enfrenta e combate, e previne também, como a violência contra o idoso, a violência contra a criança, contra a mulher. E a temática do suicídio de crianças e adolescentes não havia sido abordada. E ele me proporcionou a chance de escrever. Claro! Nesse município havia acabado de acontecer 2 suicídios de adolescentes. Um por o rapaz ter terminado com a moça, com o adolescente, né? Ele de 15 e ela de 14, e ele cometeu suicídio por conta dessa perda, essa relação romântica, né? E uma outra moça. Mas uma adolescente que morava no meu prédio, ela relatou o caso de uma menina na sala de aula que estava se cortando. E ela sempre ia com blusa de manga comprida, e ninguém fazia nada por essa menina. E eu falei assim, nossa, acho que a gente tem alguma coisa para fazer. E dentro da política de assistência, você lida com várias vulnerabilidades, porque as famílias sempre estão muito fragilizadas por conta dos vínculos, que são muito fragilizados, são quebrados. As relações familiares, elas não são muito ajustadas, além da negligência do abuso físico, psicológico, da renda, que às vezes não existe nessa família, então ela se torna muito mais vulnerável. Então, dentro desse cenário, a oportunidade de escrever foi uma maneira também de combater, enfrentar e levar informação para essas pessoas. Muito bem. Nós já vamos, ao longo do programa, comentando mais a respeito da proposta em si, mas que bom que temos um material desse nível para trabalhar diretamente com as crianças, ou seja, de modo que eles entendam, que eles possam se colocar de uma maneira como agente que participa de um momento vivido pelos próprios colegas, na própria família, ensinar, educar, instruir e dar ferramentas de ser um agente ajudador, ao mesmo tempo que elas próprias podem ser ajudadas. Evandro, como
que é este cenário que numa família nós podemos encontrar ali portas que se abrem para deixar doenças emocionais entrarem? Como que se estabelece um adoecimento emocional já numa criança e até num adolescente? Então, olha só, é muito legal esse trabalho, né? O pouquinho que eu estou conhecendo agora aqui também, né, de primeira vez, um pouquinho desse trabalho, é muito interessante porque às vezes a gente instrui muito adultos e fala com os adultos sobre essas situações. Mas e num cenário onde os próprios adultos às vezes são causadores dos problemas e dos prejuízos emocionais nas crianças? E aí você tem que ter um material muito legal isso, de você trazer esse diálogo não somente para o nível dos pais, mas para o nível das próprias crianças que sofrem isso. E o que é muito muito real nessa faixa etária aí das crianças, né, 5, 6, 7, 10 anos, até no começo da adolescência, a dificuldade que eles têm de expor os próprios sentimentos, de entender o que está acontecendo no mundo interno para conseguir externalizar isso por palavras para os adultos, não é? Então, é muito interessante. E aí você tem muitos fatores que podem causar isso numa criança. Você tem a ausência de pais, às vezes, que ficam muito tempo fora de casa, crianças que ficam meio abandonadas, você tem pais violentos ou agressivos, você tem situações de abuso sexual, ou se não até abuso moral, onde os pais massacram verbalmente os filhos, e isso acontece com certa frequência, né? Então, são múltiplas as formas múltiplas as situações que podem gerar um trauma numa criança. E aí a gente vai vendo as consequências, né? Você tem ali um cenário, mas isso se manifesta nas crianças de um jeito diferente de uma criança para outra, assim como todos os seres humanos reagem de formas diferentes a estímulos, estressores diversos, né? Então é realmente assim, um assunto muito complexo e que tem que ser trabalhado com a presença de diversos profissionais, diferentes visões, tanto da área da psicologia, da psiquiatria, da pedagogia, do serviço social e às vezes algumas questões envolvendo também medidas protetivas e medidas judiciais, né? Então é um cenário bastante complexo mesmo. Agora, vamos pensar que todos nós temos uma ideia de que traumas maiores impactam e podem desencadear sofrimento A, B ou C de ordem média, grave ou gravíssima. Mas há situações que por vezes me faz pensar que nós não consideramos que elas podem estar machucando, ferindo muito a sensibilidade de uma criança e de um adolescente, ao ponto de levá-la a sentir-se rejeitada, desprezada ou negligenciada. Que é a coisa do dia a dia, a falta do dia a dia, as coisas que podem ser vistas como, mas é assim mesmo. E a gente, às vezes, perde de vista a sensibilidade de olhar para uma criança, e, em vez de ver nela somente uma birra, mas olhar além e identificar, tem ela uma necessidade? Porque essa criança tem roupa, tem comida, tem não sei o quê, tem brinquedo. O que está faltando para essa criança? Umas palmadas, boas de umas palmadas. Coisas que nós fazemos no dia a dia dentro de casa, não é verdade? Às vezes falta brincar com essa criança. Tem o brinquedo, mas não tem quem brinque com ela, Quem né? brinque. E tem uma coisa interessantíssima que, às vezes, os pais eles fazem de tudo pelos filhos segundo a concepção deles. Sim. Mas a interpretação que os filhos fazem daquelas ações é algo totalmente diferente. Então, às vezes, os pais, eu sei que cada família tem sua situação e a gente não está aqui para julgar essas questões, mas tem famílias, às vezes, onde os pais ficam muito ausentes devido ao trabalho, com aquela questão de que quer dar o melhor para o filho, quer dar uma boa escola, quer dar uma boa formação, um futuro para a criança, mas na criança isso pode gerar um sentimento de abandono. Não é? Então, os pais têm boa intenção em muitos aspectos, em muitas situações, Sim. mas a interpretação que a criança faz é diferente. E aí o comportamento da criança, ele pode sutilmente dando ali os sinais de que algo não está bem, de que algo está ali, está afetando aquela criança sem que os próprios pais percebam. Essa esse é o meu medo. preocupação excessiva, às vezes, com o dar, né, com o suprir as necessidades do dia a dia, elas suplantam a necessidade que a criança tem do afeto, muitas vezes. De pai, vem aqui um pouquinho, senta aqui do meu lado para brincar comigo. Não tenho tempo.
Quer dizer que ele nunca tem tempo para essa criança? Então, se isso for ocorrendo todo dia, todo dia, todo dia, a criança é esse abandono. Ela sente, nossa, eu tenho um pai, que não é presente na minha vida. Isso desencadeia várias coisas. E aí ele vai buscar no que a referência primária de bases afetivas, de vínculos afetivos, ele vai buscar nos grupos fora, que deveria ser secundário. E aí que relação de confiança eu estabeleço com o meu filho, para quando ele chegar na adolescência, qualquer problema que ele tiver, ele pode recorrer a mim. Então, é desde essas competências socioemocionais, essas habilidades de lidar de cooperação, de perseverança, todas essas questões, essas competências mesmo, como eu disse, que precisam ser desencadeadas, desenvolvidas ao longo da infância e da adolescência, para poder conseguir resolver os problemas e não se sentirem fragilizados e não saberem como resolver, e aí chegar numa situação dessa, que é um assunto que precisa ser tratado. A gente precisa comentar, é um tabu ainda. Há poucos estudos científicos com foco na criança e no adolescente. Então, a gente precisa de programas como esse, que resolvem levar o tema para pais que estão em casa, para as famílias, para poderem pensar um pouquinho e refletir o que está acontecendo. E é quase que inimaginável até pouco tempo pensar que uma criança poderia atentar contra a própria vida. E pensar que criança pensa sobre morte. Que coisa, não é? Não é uma coisa assim que cabe nem na... Hoje, mesmo nós já tendo Setembro Amarelo, hoje estamos aqui no final do ano, mas estamos falando do tema, fala-se melhor. Mas uma criança, meu Deus, não, mas criança pensa sobre esse tipo de situação, especialmente quando ela está doente, Evandro. E tem um caminho aí, ó, são dois caminhos que eu tenho visto acontecer com extrema frequência. Os pais, às vezes, eles pensam o seguinte, poxa, eu vou ficar com o meu filho hoje. E aí ele põe o filho no sofá e os dois ficam assistindo o filme. Só que, muitas vezes, não existe o olho no olho, não existe aquela coisa de conversar, de olhar no fundo dos olhos e ter aquela conexão, aquele vínculo ali de olho no olho. Isso é uma questão. E outra questão é que, devido a essas mídias entrar na casa da gente com muito fácil acesso, você tem ali esses filmes de heróis, e que às vezes por ser de super-herói, por exemplo, o pai não se preocupa muito com a classificação. Mas aí coloca um filho muito pequeno, aonde vê que tem um herói que morre e que ressuscita. E muitas vezes a criança, diante de uma situação traumática, ela entende que a morte ela pode ser uma solução e ela não tem aquela visão da irreversibilidade da morte. Então, no filme, ele ressuscitou o herói. No filme, até no desenho, o Pica-Pau, no desenho animado, Papaléguas, essas coisas. Então, você tem ali o personagem que ressuscita. E a criança ela fica contemplando aquilo muito tempo, muito tempo. E até os 7 anos, isso tem assim, um impacto muito grande. A criança ela não consegue diferenciar essa questão, né? Então ela acha que ela pode também se matar e que em algum momento ela vai ressuscitar. Então ela não consegue separar o que está de fictício na televisão e o que é realidade, né? Então isso é muito, muito complexo, muito... E às vezes os pais não percebem, porque para o pai estou com meu filho assistindo um filme, estou fazendo o meu papel de pai aqui, dando companhia para o meu filho. Mas eu costumo dizer até para o pessoal que está lá no consultório, para os pais, para as crianças que passam por mim lá no consultório, que sentar no chão com o filho, entrar no mundo do filho, isso é a melhor companhia. É você pegar o carrinho do seu filho, entregar um carrinho para ele, vocês brincarem juntos de carrinho e não dar atenção somente para os personagens da televisão, porque o filho está do lado, a atenção está indo para a televisão e não para o filho. Quando você pega um bonequinho, um carrinho, uma pistinha de corrida ali, a atenção vai para o seu filho. Perfeito, dá para pegar o recorte dessa fala, distribuir para a família inteira no WhatsApp, colocar ali no repeat e ficar também assistindo tantas e tantas outras vezes, porque é justamente isso que eu chamava a atenção para as coisas do dia a dia simples que vão servindo de oportunidade para um ambiente que está se formando muitas vezes sem a percepção dos pais, mas com sugestões como estas vindas dos filmes, dos super-heróis, que a gente não considera ser uma ideia para crianças, mentes imaturas, sejamos cuidadosos. Darleide, mas vamos criar nossos filhos numa bolha. Quanto mais possível, melhor.
E aí, enquanto ele está nesta bolha de proteção, você instrui, dialoga. Porque você não para aquela cena do filme e aí chama os filhos para conversar. Você viu isso, filho? Você viu o que ele falou? Você viu como é que se portou? Você viu o resultado disso? Como é que você acha que seria? Fazer não faz, porque papai está cansado, mamãe está cansada, a gente quer os meninos calados, vendo os negócios. Aí depois diz, oh, meu Deus, onde foi que eu errei? Gente, ser pai é um negócio seríssimo. Seríssimo. O pai devia ter carteirinha. Não tem o tal do Bolsa Família? Não é que é uma necessidade de muitas... Devia ter bolsa psiquiatra, bolsa psicólogo, não devia? Para quem? Para pai e para mãe, para ver se a gente ajeita essa geração que vem aí, porque a nossa já ficou meio, né? Assim, precisando de muita ajuda. Estou conversando aqui com a Lucielen. Você é assistente social, eu te apresentei como professora, psicopedagoga, então tá certo, porque ela tem muito conhecimento, acompanhada do Evandro Laire, que é psicólogo. Estou vendo aqui o sinalzinho chegando, muitas perguntas, e eu já vou jogar aqui no colo de vocês para irmos incluindo. Então tá bom, manda lá no nosso Instagram, produção Israel, no Instagram, manda aí, aparece no seu vídeo, vai lá, porque o Facebook deu BO. Mas vamos lá. Domingos Alexandre gostaria de saber se é correto pensar que a depressão é falta de espiritualidade. Nós falamos sobre isso no outro programa recentemente com a doutora Rosana Alves, em tantos outros programas, como por exemplo, claramente com o doutor César Vasconcelos. E só para a gente ganhar tempo, não tem a ver depressão com espiritualidade. Apesar de a espiritualidade ajudarem muito na recuperação de um homem e de uma mulher, tá bem? Aí a gente diz assim, minha filha está passando por um divórcio, a minha neta está apresentando ansiedade, o pai fala mal da mãe para ela, quando vai para a casa dos pais de 15 em 15 dias, volta triste, chorando, diz que tem raiva e não sabe explicar. O que é isso, Evandro? Quando a gente tem casos de separação, é comum aparecer essa ansiedade nas crianças. Essa ansiedade, ela tem a ver com o medo da perda do afeto, o medo da rejeição. E aí você tem sentimentos de culpa, às vezes, na criança, porque dependendo da briga entre os pais, a criança pode, muitas vezes, na argumentação, na discussão dos pais, pode ser colocado como o objeto da separação. Então, pode existir uma culpa na criança, pode existir um sentimento de perda na criança, pode existir um sentimento de rejeição, porque às vezes o pai sai de casa para ficar com uma outra pessoa que já tem um filho ou uma filha e tem aquele sentimento, o meu pai saiu de casa para preferir cuidar de outra criança, filha de uma outra mulher. Então você tem, como eu repito, né, o que eu já falei, a interpretação que a criança faz desse cenário, mas a ansiedade que a nossa telespectadora aí menciona, ela é extremamente comum em pais que se separam. E eu já vi pessoas no consultório trazem para mim criança que começa a comer borracha na escola, que começa a ser agressiva com os colegas, que começa a comer caneta e mastiga tudo e começa a comer puxar o próprio cabelo. Puxar o próprio cabelo, às vezes ficar descascando parede, até ficar comendo coisa assim, outros objetos de modo geral, né? Então isso tem a ver com essa ansiedade, mas essa ansiedade, ela geralmente tem a ver com o medo da rejeição, é aquela preocupação de deixar de ser amado. E isso vai gerando também outras preocupações, como deixar de ser protegida, né? Então, você vê o impacto que algumas situações causam na cabeça dos pequeninos. O que a vovó deve fazer? A vovó, a mãe, o que deve ser feito? Olha, é uma situação assim, como a gente não está lá para ver exatamente o que acontece, o grau dessas discussões, é muito difícil a gente dizer assim uma fórmula para se aplicar em todas as famílias, né? Mas, pelo que ela me falou, existe uma briga muito grande entre o pai e a mãe, que o pai fala mal da mãe. Eu acho que o papel da avó talvez fosse orientar os pais, eu não sei até qual que é... Essa relação também incluindo a sogra, né? Como é que é, se a sogra também, não sei se isso seria um dos problemas. Mas digamos assim, objetivamente, acolher esta criança, colo, ouvir, nesse sentido assim, o que é apropriado? Isso daí, a conversa, o diálogo e escutar muito a criança, tentar entender o que se passa no mundo dela, né? E é evidente que muitas vezes as pessoas elas não têm um conhecimento técnico, profissional para fazer essas avaliações. Em alguns casos, é importante recorrer também a um profissional, um psicólogo, né? Mas vamos supor que a avó não tem essa condição agora, né, de fazer
um tratamento psicológico com a criança. Esse acolhimento, ele é importantíssimo, né? E se existe um grau de abertura com os pais, para que sejam orientados, para que a avó consiga ali, entre aspas, meio que se intrometer mesmo naquela situação, para tentar apaziguar um pouco os ânimos, né? Eu acho que é um caminho, mas como eu disse, é difícil a gente falar assim, sem saber exatamente o que está acontecendo. Os psicólogos, eles ficam com esse cuidado, né, de não dar receitinha. O Evandro fica todo cuidadoso, que ele é um moço profissional, não vai dar receitinha e é óbvio que não deve dar. Mas a instrução básica é colinho de vó, ouvido de vó, a mãe, instrua sua filha para abraçarem, para acolhê-la, não revidar, ouvir, tal. E tudo isso que o Evandro falou e mais um aspecto que ele citou absolutamente importante. Considere a possibilidade de levá-la a um psicólogo, a um psicopedagogo também, ajuda bastante. Interfere na questão da aprendizagem? Da aprendizagem, então interfere. Não fica de braço cruzado, é uma vida para ser salva, tá? Beijo para você. Obrigada, Evandro. Tem mais perguntas aqui. Pode contribuir, tá, minha amiga? Tá bom. Essas questões podem desencadear sofrimento. São fatores de risco. É um dos fatores de risco citado aqui. Fatores de risco, sim. De ansiedade, depressão, vontade de morrer, tirar a própria vida. Tem mais uma questão aqui. Um dos fatores mais importantes é o bullying, o estupro dos banheiros das escolas, pode ser quando molestados e tem outros agravantes também. É isso? Também está aqui? Tá. Fale um pouquinho a respeito. Bullying. O bullying virou campanha mundial, né? Se transformou numa campanha mundial e o Brasil tem um calendário nacional sobre esse assunto. Então, as escolas têm que efetivar uma campanha contra o bullying dentro desses estabelecimentos, dentro desses locais. O bullying desencadeia vários problemas. E, além do bullying, tem aquele sentimento de rejeição em relação ao próprio desempenho na escola. Você pode ser melhor, a sua produtividade pode ser mais do que isso. E se não consegue, como é que eu fico? Então, tudo isso, além do bullying ser... o bullying, para mim, tem dois lados. Eu espero o Evandro me ajudar também nessa questão. Tem o lado de quem é agredido e tem o lado do agressor. Falar do agressor é importante também, de quem comete o bullying contra outro, porque ele pode também estar sofrendo uma violência e a gente não conhece. Então, ele pode estar sofrendo alguma coisa em casa, aqui na escola, ele encontrou esse movimento para poder esvaziar do que acontece com ele dentro de casa. A gente nunca vai saber se a gente não conhecer. E tem uma coisa interessante, a pessoa, isso em todas as idades, você diminui o outro para você ser elevado. Sim. Então, se uma criança ele sofre uma pressão em casa, uma agressão em casa, que seja uma agressão verbal, moral, ela pode se sentir extremamente diminuída, isso gera um sentimento de revolta, de raiva, e para isso ele diminui os outros na escola, os que são mais vulneráveis. E aí o agressor, nesse caso, quem pratica o bullying, é uma pessoa que tem que ser assistida também, e principalmente as crianças, porque a inocência das crianças, ela deve ser considerada, né? Então, a gente não pode só chamar de agressor como se a criança fosse um delinquente, não dá, mas existe por trás daquele que pratica o bullying todo um cenário social, uma situação também. Ou seja, ela pode ser vítima, potencialmente é vítima. Sim. O bullying era um tirar sarro, né? Lembra? No passado era tirar sarro. Na minha época era tirar sarro, vou tirar sarro. Ah, mas a gente sobreviveu e nós sobrevivemos todos. E qual o problema? O problema, quem disse que a nossa autoestima é boa? Quem disse que a gente tem saúde mental? Sabe que os meus chegados, irmãos mesmo em casa, cantavam para mim? Nem vou te contar a música que eles cantavam para mim se referindo ao meu cabelo. Esse cabelo aqui, imagina. Então, a gente levava numa boa... Quem disse que nós estamos super, mega bem resolvidos com essa bagagem que nós trouxemos? Aí agora as crianças que têm uma fragilidade ainda maior por conta de uma série de outros fatores, aí a gente não entende, né? Fácil a gente não entender, não está na pele. O que mais? Passei por bullying. Passou também? Passei. Você também, Laire? Vai dizer que sim. Sim. O tirar sarro, né? É. Na época era tirar sarro. Nossa, quanto... Demais. Isso também desencadeia sofrimento, tentativas de suicídio. E só a gente sabe como a gente passou por essa fase. Só o nosso travesseiro conhece os nossos pensamentos, o choro. É isso muitas vezes derramado ali. Gente, não é brincadeira, não. Tenho 11 anos. Oi? Tem uma menina de 11 anos aqui pedindo ajuda.
Tenho depressão e queria falar com minha mãe, mas eu não sei como falar. Não falo meu nome. Claro, meu amor. Uau! É uma situação assim que você vê que é alguém que está precisando realmente de ajuda. Não sei como falar para minha mãe. Isso é uma fala, muitas vezes. Eu não sei como é que é o grau de diálogo, o grau de vínculo e o perfil da mãe. Não posso fazer esse julgamento. Mas se existe esse medo, essa preocupação de como contar isso para a mãe, não sei se a família tem alguma situação aí um pouco mais complicada, né? Mas para você que está assistindo, que tem 11 anos e é uma jovenzinha, se você está com essa dificuldade e tem esse bloqueio com a sua mãe, eu recomendo que você procure uma ajuda de alguém próximo à família, alguém que seja assim, um tio, uma avó, um parente que você confie e que possa levar essa situação junto com você até sua mãe e o assunto possa ser aberto com maior, assim, com pessoas de maior responsabilidade e que possam te ajudar. Mas é importante você saber que se você tem essa tristeza profunda, você precisa de ajuda, precisa sim. Tá vendo como a fragilidade nos vínculos interfere nesse relacionamento pai, filho, mãe e filha? E na prevenção, né, com relação à prevenção. Uma dica que eu posso dar para ela nesse sentido. O serviço de assistência social, serviço público, o CRAS, Centros de Referência da Assistência Social. Ele oferece um serviço que chama Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ali, por faixas etárias, se atendem as famílias. Então, eles trabalham todos esses elos que foram fragilizados e tenta reconstruí-los. É importante procurar, então, se você tiver acesso ao CRAS e conhece o CRAS, procure os técnicos do CRAS, um assistente social ou um psicólogo, e eles vão acompanhar você, vão acompanhar a sua família. Eles fazem um plano com a família, que é o plano de atendimento integral à família. Fazem um plano de ação, procuram trabalhar todas as fragilidades envolvidas e muitas vezes nesses planos, até a própria mãe vai falar alguma coisa que está acontecendo e que a filha às vezes não tem abertura para falar. O ponto principal mais uma vez, estamos ouvindo, né, recebendo mensagem de uma criança de 11 anos de idade, pedindo socorro por meio de uma rede social, enquanto assiste um programa de televisão, porque dentro de casa ela tem um temor de que não seja ouvida, de que a sua dor não seja considerada. É disto que nós estamos falando. Tomando a sua palavra, né? Sim. É disto que nós estamos falando. Ou a família reage, ou nós ainda teremos muitos enterros, muito sofrimento e será tarde. Amor, já vamos para o intervalo, tá bem? Estamos juntos, conte com a gente. Se precisar, eu falo com a sua mãe, tá bom? Beijo, até já. Pessoal, vamos para o intervalo. Gente, vamos cuidar da vida, vamos cuidar daquilo que é nossa responsabilidade, cuidar. Estou falando de cuidar da saúde física, mental, emocional. Isso não é o vizinho que vai fazer por você, não é seu pai que vai fazer hoje por você. Você já é adulto, adulta, já é crescido, jovem, menino, menina que está aqui assistindo. Você não pode esperar que o mundo, que o governo, que o ser humano melhore, transcenda. Isso é você que precisa decidir. Estou com depressão, Darleide, precisa arrancar lá do fundo da alma a última força que você tiver, mas não desista, faça por você. Lembra daquela mulher que sangrava, sobre a qual Jesus, o Evangelho de Lucas fala, durante 12 anos sangrando. Sabe o que ela fazia? Saía sangrando, gastou todo o dinheiro que tinha sangrando. E a Bíblia ainda diz que em vez de ela melhorar, ela piorava. Quanto mais piorava, ela dizia, eu vou vencer, eu vou encontrar minha cura. Falaram para ela que Jesus estava passando, era uma multidão enorme. Aquela mulher vai lá contra uma multidão, ou seja, precisa ir com o sangue no olho. Pela vida, faz por você, pelos seus filhos, pela sua casa, mas começa com você. Entre em contato agora com a gente, mande, por exemplo, você pode ligar
durante uma semana em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Presentes, não tem na banca, isso a gente não está mandando para você para depois mandar um boleto, para depois ligar para você ou mandar um e-mail dizendo, sabe o que que é? Aquela revista que a gente mandou para você? Não, é para beneficiar exclusivamente você e a sua família. Ou manda agora uma mensagem para o WhatsApp. Aqui tem, sim, tem 15 lições. E uma das lições é sobre depressão, sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre educação dos filhos, sobre relacionamentos tóxicos. Então, manda aí uma mensagem neste número agora, 98100-1615. Não é isso? 1425 mudou, gente? A gente avisa para a apresentadora que o número mudou e a apresentadora avisa para o público que o número agora é este que aparece aí no seu vídeo, 98100-1425, tá bem? Manda agora e a gente pode mandar essa revista por link mesmo agora e nem precisa esperar o correio, tá bem? Aqui, olha que bonita a revista Entre Família. Ah, Darleide, que tanto tempo falando desse material, porque você não entendeu ainda que nós queremos te ajudar a melhorar a vida. É para isso que estamos aqui. Com isso, nós contamos com o trabalho, o apoio, melhor dizendo, do Anjos da Esperança. Um beijo, muito obrigada. Viu a festa que foi no último final de semana? Anjos em Ação, uma festa lindíssima, uma das mais bonitas que nós já tivemos. Foi maravilhoso, maravilhoso. Toda Novo Tempo envolvida. Obrigada, anjos. Deus abençoe a todos. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Hoje eu recebo a Lucielen. Ela é psicopedagoga e produziu um trabalho muito legal sobre prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes para ser trabalhado justamente com as crianças e com os adolescentes em sala de aula. Mas as pessoas perguntam, onde que encontra? É só na escola? lucielencoelho.com. Tá bem, fácil assim, lucielencoelho.com. Você encontra esse material. Professores, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Deixa eu vir aqui a câmera, para você saber o que é esse material dedicado para mim, que eu não sou boba nem nada. E olha só, a linguagem, isso é para servir em sala de aula, gente, como um material riquíssimo para discutir a vida, as necessidades da criança, da família, fazer reunião, fazer todo um trabalho pedagógico, sim, posso chamar assim, né, de pedagógico, desenvolver trabalhos, atividades, perfeito. Olha, já li rapidinho, enfim. Entre em contato, lucielen.com, lucielencoelho.com, lucielencoelho.com, do jeito que aparece aí. Deixa aí um tempinho para o pessoal anotar. E eu volto aqui com os meus convidados queridos, a Lucielen, acompanhado do Evandro Laire, que é psicólogo, tem canal no YouTube também, porque ele comunica para onde ele vai, ele é palestrante, pode convidar aí para palestrar no seu evento, na sua empresa, convida a Lucielen também para a escola, convida eu também. Não, eu já tenho muito convite, não precisa mais, nem dou conta. Perdão você que vive me convidando e eu não consigo atender. Eu não sou uma pessoa má, eu sou legal, eu só não consigo, mas eu amo ir. Aí, Evandro Laire no YouTube, Evandro Laire também no Instagram? Sim, no então, Facebook tá também. Procure esse homem, o que você acha? Procure a lucielencoelho.com também. Amados, veja bem, mais recadinhos chegando pelo nosso Instagram. Obrigada a você que está participando. Minha mãe tem um certo problema emocional e acaba passando isso para os meus filhos. Não estou sabendo lidar com essa situação, coisa de passar para os filhos, né? A ansiedade que é da mãe e do pai. Mas vou passar a outra aqui. Tiques nervosos numa criança é sinal de alguma coisa, Laire? Isso, os tiques nervosos eles podem ser consequência da ansiedade, né? Então, até isso que a gente estava falando no primeiro bloco de roer caneta, morder tampa de caneta e ficar mordendo unha, isso não deixa de ser um tique nervoso. 6 anos de idade a criança tem aqui, ó. E isso 6 pode anos. ser consequência da ansiedade sim. E aí é interessante porque a gente fala assim de ansiedade, de depressão, mas acho que é interessante a gente contar isso para os pais que estão assistindo e ver como que eles vão identificar isso. Ótimo. Né? Sendo que são sinais às vezes muito sutis, né? E às vezes os pais na correria, no dia a dia, não conseguem observar, tá? Então acho que em todas as faixas etárias, assim, desde das crianças mais novas, ali 4, 5 anos de idade, até os adolescentes, pré-adolescentes, ali seus 15, 16 anos,
eu acho que você pode observar esses sinais. E para a vida adulta também esses sinais eles servem para identificar ansiedade e depressão, mas a gente está se concentrando aqui hoje nessa faixa etária de crianças e adolescentes. Primeira coisa, quando as pessoas chegam no consultório, às vezes, eu faço algumas perguntas, né, para os clientes, para os pacientes que chegam lá. Primeira coisa a respeito da alimentação, como é que tem comido? Então, tem comido de menos, tem comido de mais, mudou o padrão alimentar? Isso é uma questão. Como é que tem sido o sono? Tem dormido demais? Porque, às vezes, trabalhar com muitos problemas emocionais gera uma perda de energia mental muito grande, isso gera um sono muito grande na criança, né? Outras coisas, isolamento social também pode ser consequência de uma tristeza profunda e é lógico que o que gera essa tristeza, aí a gente já falou aqui, pode ser agressão, pode ser abuso, pode ser bullying na escola, tem muitas coisas, né? Mas esses são alguns dos principais sinais. No discurso da criança também, às vezes você vê algumas ideias muito tristes, nos desenhos você vê desenhos tristes também, de pessoas, personagens chorando, as cores assim muito opacas, muito cinzas, né? A presença de muito chuva, tristeza, então isso também são sinais, né? Alteração na fala da criança também pode ser um sinal de instabilidade emocional, enurese, né, que é aquele escape da urina, tá, que geralmente acontece à noite nas crianças. Às vezes a criança ela já parou de urinar na cama, mas diante de uma situação adversa, ela volta a urinar na cama. Isso pode ser também um sinal de que algo não está bem no mundo interno, psicológico daquela criança. Então, são vários sinais que é importante os pais ficarem atentos. E como foi bem dito aqui, pela Darleide no começo do programa, às vezes a gente faz as coisas tentando corrigir, a gente vê que, fez xixi na cama, não, então vamos dar uma lição nessa criança aí e vamos bater, e às vezes, e na maior parte dos casos, não é por aí, né? A compreensão do caso, a interpretação daquela situação, ela é muito importante, porque por trás desses sinais tem um sofrimento muito grande, né? Com relação aos adolescentes, esse isolamento social, que é um dos fatores de risco também, o sinal de alerta, é quando ele deixa de fazer o que ele gosta. Como esse caso aqui, olha, a filha adolescente não quer mais conviver com a família, só quer ficar no quarto, sair com os amigos. Eu insisto para esse isolamento da família. Não era essa a pergunta que eu queria, na verdade. É uma outra mãe que diz que esse aqui pode ser a separação da família com os amigos, a turma, tal, mas depois a gente dá conta disso. A turma é mais legal. A turma é mais legal e tal. Não vamos dizer que é normal de tudo, porque tem um contexto aí que talvez você não conseguiu explicar aqui. Mas é uma mãe que diz da filha que ela aqui só quer ficar no quarto, não fala, não tem conversado com a família, completamente isolada. Alguma coisa em referência disso que você está falando? Sim, a irritabilidade no adolescente ela é comum, é próprio da faixa etária, da mudança hormonal, tudo que o adolescente passa nessa fase. Mas quando ele deixa de fazer as coisas que gosta e não faz mais, é um sinal de alerta. Meu filho gosta, meu filho briga comigo, brigou com os pais, né? O adolescente brigou com os pais, mas ele não deixa de jogar bola. Agora, quando ele briga com o pai e deixou de jogar bola, alguma coisa está acontecendo de errado. Ele perde o desinteresse. Entendi. As coisas passam a ficar assim, sem interesse para ele. E isso é um sinal de alerta, sim. Há que se preocupar. E tem outras coisas mais graves, como, por exemplo, os cortes que as crianças às vezes podem se fazer, as automutilações. Isso são coisas muito sérias. E aí, para quem está em casa, às vezes fica difícil entender, mas como pode uma pessoa se automutilar porque está triste? E aí, uma das explicações para essa situação é que, às vezes, a dor interna, Freud chamava a depressão de a dor da alma, né? Então, essa dor na alma, ela é algo que é meio abstrato, mas dói demais. E, às vezes, para tornar aquela dor justificável ou palpável, a pessoa ela se corta por dois motivos, né? Um, para sobrepor a dor do braço cortado, sobrepõe a dor da alma, dos sentimentos, mas também porque ali ela vê a causa e o motivo da dor, diferente da dor do coração, que às vezes ela não consegue mensurar de onde vem. E o que é interessante é que, assim, isso é falado muito quando se faz campanhas do Setembro Amarelo e outras situações mais, né, de campanhas, e as pessoas, acho que muitos já sabem disso, que o suicídio, ele não é necessariamente a vontade de tirar a vida, mas acabar com a dor, não é? Então, se essa dor não está sendo cuidada, uma coisa interessante também que é importante dizer, a depressão, ela começa a tirar a visão
da pessoa das outras alternativas para se resolver problemas. Então, a depressão, ela vai tirando assim o raciocínio lógico das pessoas. E a única solução que a pessoa às vezes encontra é tirar a própria vida. E a gente fala muito isso de adulto, mas em criança isso também pode acontecer. E o que é pior, a criança ela não tem condições de explicar o que ela está sentindo. E aí, quando você leva às vezes num profissional, você tem ali algumas técnicas, situações, desenhos, alguns testes que ajudam a criança a explicar um pouquinho. Uma coisa que é extremamente usada pelos psicólogos é pedir para a criança fazer um desenho, por exemplo, da família e contar uma história. E aí, de acordo com o tema daquela história, a gente vai ver o conteúdo interno. Então, o conteúdo interno tem morte na história, tem violência na história que a criança contou. Isso é chamada na psicologia de técnicas projetivas, onde a criança projeta no desenho conteúdos interiores dela, né? E através desse instrumento lúdico, a gente consegue extrair o que está passando no mundo interno da criança. Então, por isso que é importante um acompanhamento, às vezes, profissional em situações tão graves assim como essas, né? Ou preventivas naquelas famílias que têm condição, em cidades onde há possibilidade. Não é tão comum encontrar profissionais especializados em criança. Inclusive, se tem profissionais especializados em atendimento a crianças, entre em contato comigo, porque depois de um programa como este, muitas pessoas pedem ajuda, apesar de que seja melhor um atendimento, precisa ser presencial, né? Com crianças, porque criança não tem como. É uma exigência do Conselho Regional de Psicologia. Então, se tem pessoal aí especializado, entre em contato para indicar dos mais diferentes lugares que me pedem. Isso é importante saber. Quando nós falamos em ir a um profissional, alguém já diz assim, mas vou lá falar o quê? Isso é coisa de adulto, a fala trabalhada, a gente já consegue mais ou menos nomear sentimentos, emoções, aos trancos e barrancos, né? Porque nós não fomos ensinados a dar nomes a sentimentos e emoções. Nós ainda somos uma geração produto de uma educação que dizia, cala a boca, não te perguntei nada. Caiu, levanta, engole o choro e vai embora. Menino não chora. O que é isso, menino que chora? Que palhaçada é essa? Aí todo mundo engoliu o choro, quer dizer, engoliu o sentimento, engoliu a emoção, não podia dizer que doía, não podia dizer nada, caladinho, porque senão era desrespeito, senão era mimo e por aí vai. Aí o que acontece? Nós estamos querendo de alguma maneira calar nossos filhos de outra maneira, dar presente, dar comida, enche a boca do menino de comida para ele não sentir nada, anestesia, com brinquedo, com jogos, com sair, com fazer, com não sei o quê, menos colo, menos abraço, menos beijo, menos olho no olho, menos eu dizer eu te amo, menos isso. Eu estava nesse final de semana, amados, conversando com a minha filha, coisa mais paixão da minha vida, e ela, longe, lá na Alemanha, né, a gente batendo papo, e ela disse assim, mami, eu tenho uma lembrança de vocês dois, eu e o pai dela, sentados, ouvindo ela contar as histórias dela, e eu disse assim, sério? Me conta mais. A memória que a gente cria dos filhos, de que um dia nós sentávamos, ou quase todos os dias praticamente, final do dia sentávamos para ouvi-la. Conta, filha, como foi? Sofreu bullying? Sofreu. Ouvi tudo, atendi tudo, deixei extravasar a raiva, fala, isso marca a memória de um filho, tanto que causa depois na gente, em pai e mãe, uma alegria imensa, meu Deus, acertei, graças a Deus. Façamos isso, tá? Ouvir nossos filhos, para com isso, tem poucas crianças em sofrimento porque não tem sapato novo. Para não dizer que quase não há, a não ser em situações muito severas de falta de bens, de recursos, mas não tem criança passando destas mães e pais e avós que me escreveram aqui agora, eu tenho certeza, elas têm muitos sapatos, elas têm muita roupa, elas têm muito brinquedo, elas têm escola, elas têm uma fartura de bens que nem nós tivemos, porque nós arregaçamos as mangas. Falo sempre isso por aí nas minhas palestras. E nós prometemos que daríamos a eles tudo que nós não tivemos. Só que nós tivemos um pai em casa, nós tivemos a mãe em casa, mesmo com as dificuldades que as famílias, de modo geral, podem contar, mas éramos mais presentes. Não tinha tanta distração à nossa volta.
por favor, considere, para de querer comprar coisa, trabalhar feito um louco, uma louca, para dar conforto para o seu filho, para sua filha, em detrimento do bem-estar emocional dessa criança, desse adolescente. Pelo amor de Deus, esse é um apelo que eu te faço, realmente em nome de Deus. Nossos filhos estão morrendo, não é de fome, não é de desnutrição, a menos que sejam mal alimentados por falta de conhecimento da família, não é por falta de coisas, é por falta de colo, de pai e de mãe. Veja aquela criança, vai visitar o pai e volta sofrendo, porque os seus pais não conseguem administrar sua relação, que já pôs fim, inclusive. Olha o absurdo que é. Então, se ao fim de um programa como este, nós conseguirmos fazer um pai, uma mãe, parar com tudo e olhar para os seus filhos, sentar com eles, dar atenção para eles, quem sabe hoje, Evandro, hoje, Luciele, nós estejamos aqui ajudando a evitar um suicídio, Sim. uma depressão, uma morte, um fim de uma vida que está em nossas mãos. Darleide, importante pontuar que adultos emocionalmente saudáveis são adultos que sabem lidar com a frustração. E esse aprender a lidar com a frustração, onde acontece? Na infância. Então, às vezes, os pais têm medo de frustrar os filhos. E aí entregam materialmente um monte de coisa. Só que a frustração material, essas situações assim, elas servem de lição aprendizado e é saudável em muitos casos. Só que a frustração emocional, sentimental, de não ter tido um pai acolhedor, uma mãe acolhedora, esse tipo de frustração causa sequelas para o resto da vida. Então, e aliás, no consultório é muito interessante isso, pontuar. Talvez tenham até colegas meus profissionais da psicologia que pensem um pouco diferente de mim, mas é rapidinho que eu vou falar. Eu entendo que o papel ali no consultório, eu fico com a criança às vezes 50 minutos por semana, enquanto os pais ficam 7 dias por semana. Então, eu entendo que a minha posição ali no consultório, ela é interpretativa. É interpretar o cenário social que acontece em casa, interpretar as falhas que estão acontecendo e dar o feedback para os pais, para que os pais promovam as mudanças em casa, porque isso é muito mais eficaz. É evidente que quando eu identifico uma situação onde o contexto familiar não permite essas correções, essas mudanças, é melhor então que fique 50 minutos, 1 hora comigo no consultório do que não ter nada. Mas o mais efetivo é os pais fazerem as alterações cabíveis para que a criança, então, seja curada. Verdade. Até porque não é um indivíduo doente, tem um sistema adoecido. Aí você mexe na engrenagem da família, os pais, os adultos fazem as mudanças, e isso vai repercutir na melhora ou, inclusive, em resolver aquela fase vivida naquele momento pela criança. É isso, né, Luciele? Permita-me abrir um parênteses com relação ao livro. Ele tem um objetivo, você falou da escola, de trabalhar, de levar informação e trabalhar essa questão dentro do público criança e adolescente. Para além disso, é fazer as crianças e adolescentes conhecerem as informações que estão contidas neste livro e reconhecer nos seus pares, nas próprias crianças, algumas dificuldades que elas tenham enfrentado. Por quê? Porque criança acolhe a outra. Verdade. O adolescente, se ele entender que o amigo está passando por uma dificuldade, ele vai fazer de tudo, ele vai se mobilizar para mudar aquele cenário. É uma prevenção. Isso aqui é um alerta, mas para não precisar chegar na ação, no ato suicida. Então, se eu conseguir trabalhar isso, e outra coisa, a gente está falando de criança e adolescente, mas eu quero abrir um parênteses para as crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento institucional. Eu fui coordenadora de um acolhimento institucional de crianças e adolescentes que estavam ali por medida protetiva. Foram afastadas do seu convívio familiar, ou seja, já não tenho família mais no cenário. Eu tenho educadoras que trabalham 24 horas por dia em turnos de 12 por 36 e que estão na frente do serviço. Eu tenho uma psicóloga e um assistente social dentro do equipamento, dentro do acolhimento. Porém, a maior parte do tempo quem passa é educadora. Que tem um olhar para essa educadora, prepará-la para enfrentar o que os adolescentes, essas crianças trazem, porque são crianças e adolescentes também, só não estão no convívio familiar, mas merecem uma atenção especial. Estão na escola, frequentam a escola, então é ter um diálogo com a escola para saber se está acontecendo alguma coisa errada e trazer. Há um índice alto de suicídio também entre crianças e adolescentes que estão no acolhimento institucional. Não estão mais com as suas famílias, muitas vezes não estão até destituídos do pátrio poder, né? Já estão para adoção. E muitos não estão mais na faixa etária adotável.
né? Eu tinha crianças e adolescentes que estavam destituídos, mas quem se interessa por Quem se adolescente? importa? Então, se você não trabalhar essas crianças, eles ficam desamparados. Então, a vida não significa mais nada. Então, o mais fácil é cometer o quê? Acabar com a vida, é o romper da vida. Muito bem colocado, Lucielen. Você tem muito material, muita experiência, muita bagagem para ajudar as famílias. Entre em contato com a lucielencoelho.com, esse é o site dela onde você encontra o material. Pode te mandar e-mail também? Pode Vai lá no mandar site. vai Vai lá tem no a rede site. social Então também. pergunta para mim. Vamos terminando. Evandro, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Foi um excelente programa Obrigada, por Dani. conta da bagagem e do profissionalismo de vocês. Obrigada pelo carinho, você que participou com a gente nas redes sociais, obrigada pelo feedback. Que bom que você entendeu que este é um assunto de família. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um consultório de família. Que a paz de Deus esteja com você, que o Espírito Santo te instrua para que você tenha sabedoria de lidar com as dificuldades da sua família. Em nome de Jesus. Amém.